Tema de hoje: quando o dinheiro se torna um Deus. Eu quero falar sobre este assunto porque nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil e no mundo. Me permita essa expressão: nunca se roubou tanto, nunca se desviou tanto, nunca as pessoas amaram tanto o dinheiro como nesse tempo que nós estamos vivendo. E se você e eu não tomarmos cuidado, nós vamos acabar sendo corrompidos. Esse mal, esse amor ao dinheiro, ele tem inclusive afetado igrejas, pastores, líderes. E existe um provérbio chinês que diz assim: se você tem uma coisa que não pode dar, então essa coisa tem você. E é interessante que de tanto dinheiro que as pessoas estão correndo atrás e desviando e guardando e mentindo, nós temos vivido pessoas cada vez mais, me permite essa expressão também chula, miseráveis. Aliás, muita gente tem perdido o desejo de abençoar outras pessoas, porque existe tanta mentira, tanta falcatrua hoje em dia por aí. Eu estava comentando com alguns irmãos ontem, se bem que no caso dessa pessoa que eu vou dar o exemplo, ela foi sincera, né? Mas eu estava indo para casa dia desses, de noite e tal, peguei aqui para baixo na João Paulo, parou no semáforo ali, geralmente fica um tempo parado, e eu estava vendo uma moça, até bem vestida, ela estava batendo no vidro e tal. Quando chegou em mim, bateu no vidro e falou: moço, boa noite, o senhor pode me ajudar com algum dinheiro? E eu olhei bem para ela assim, ela não estava mal vestida. Eu olhei bem para ela assim e falei assim: escuta, desculpe a pergunta, mas para que você quer? Ela disse: é porque o meu namorado vai fazer aniversário hoje e eu preciso comprar um presente para ele. Nesse caso eu olhei e falei assim: Deus te abençoe. Tem de monte gente nos faróis pedindo dinheiro. Dinheiro é uma necessidade hoje para muitos e estão perdendo o sentido do que é ter dinheiro. Dinheiro é algo que você tem que ter e não ele ter você. Jesus ensinou muito sobre isso. Jesus disse que aonde tiver o teu coração, ou aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu quero ler com você, se você trouxe a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 6. Jesus está reunido, foi a sua primeira ministração para centenas de pessoas naquela época. Ele estava reunido, se você ler Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, as chamadas bem-aventuranças. Jesus ensinou ali sobre praticamente muitas coisas que nós vivemos diariamente. Sobre amor, sobre perdão, sobre fé, sobre relacionamentos e também sobre dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 19. Jesus disse assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20: mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. 21: pois onde estiver o seu tesouro,
aí também estará o seu coração. Aí Jesus dá uma dica, versículo 22, falando assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Puder dar um ajuste aí, por favor. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ele explica: pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e na versão NVI que nós usamos, e ao dinheiro. Só até aí. Nas versões antigas da Bíblia, Deus e Mamon. Mamon era um tipo de Deus, na verdade um demônio, que antigamente vários vilarejos, vários povos adoravam a ele, a Mamon, sacrificavam a ele, até crianças, algumas vezes recém-nascidas, foram sacrificadas, porque na cabeça deles, Mamon era um Deus que abençoava, que prosperava as suas plantações, os seus recursos. E Jesus, pegando de gancho esse hábito, esse costume que se tinha já naquela época, ele disse: vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que começar a juntar tesouros nos céus, porque lá nos céus o ladrão não rouba e a traça não come, não destrói. E aqui no final ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Mamon. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher, você vai ter que fazer uma escolha. E Jesus tratou o dinheiro, ou o dinheiro como Mamon, dinheiro na verdade, ou Mamon, como uma divindade, como um Deus. Divindade, deuses por aí recebem adoração. E por que ele tratou isso? Porque dinheiro é algo que mexe com as pessoas. Eu já falei aqui no passado em outras ministrações, Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Porque dinheiro é um negócio que mexe, é um negócio que corrompe, é um negócio que separa, destrói vidas, famílias, relacionamentos, empresas, governos. Dinheiro, se você não souber usá-lo, se você não tiver essa consciência cristã, você vai, infelizmente, ser corrompido por esse Deus chamado dinheiro. É interessante que Mamon, ele é um espírito atuante aí pelo mundo afora. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos crentes jamais se dobraria diante de uma imagem. Mas infelizmente o diabo se esconde atrás do dinheiro e as pessoas amam o dinheiro. É óbvio, por que elas amam o dinheiro? O dinheiro é bom. Dinheiro para muitos traz felicidade. Quem tem muito dinheiro gasta muito. Esses dias eu estava vendo a fortuna que aqui no Brasil o Neymar acumulou jogando bola ao longo desses anos. Ele pode viver uma outra vida e os filhos dele podem viver também uma outra vida que ainda não vai acabar tanto dinheiro que tem. E nada contra, ele não acumulou dinheiro ilicitamente, ele joga bem, enfim, tem um bom administrador que é o seu pai. Mas tem muita gente que idolatra o dinheiro, se dobra o dinheiro. Tem gente que mata pelo dinheiro. E Mamon, como é um Deus, entre aspas, com D minúsculo, imundo, ele pega esse dinheiro, o dinheiro, se você olhar para o dinheiro é sujo. Se você, por exemplo, achar uma nota de 100 reais, ou de 50 reais, ou de 200 reais, você achar essa nota suja no chão, já deve ter visto pastores dar esse exemplo, amassar, jogar, pisar, né? Vai continuar valendo 100 reais, vai continuar valendo a nota que for ali, o valor que tiver expresso naquela nota.
E por conta dele ser sujo, porque o mundo corrompido usa o dinheiro, as pessoas pagam sequestro com ele. Os homens e as mulheres se prostituem por dinheiro. Ou seja, o dinheiro é imundo, é sujo. E sendo tão imundo como é o dinheiro, o único jeito, entenda o que eu vou te falar aqui agora, não vou te falar nenhuma heresia, vou te falar baseado na Bíblia. O único jeito que nós temos de purificar, santificar o dinheiro que nós pegamos diariamente ou que entra virtualmente na conta corrente no banco, é quando nós nos apresentamos diante de Deus e damos para Ele o dízimo ou ofertas. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você está consagrando a Deus aquele valor. E Deus é tão bom que Ele vai permitir que o restante que você tem seja usado também, se você tiver consciência, para abençoar a tua vida, a tua família, a tua descendência. Deus vai abrir portas. Deus é abençoador. O único jeito que nós temos de santificar, de abençoar o dinheiro que nós recebemos, que é imundo, que é sujo, é quando nós apresentamos-nos diante de Deus. E aí, como eu digo sempre aqui, é que ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a dar dízimos, mas quando você faz isso com o teu coração aberto, Deus recebe e Deus abençoa, Deus prospera. Isso é bíblico, tá? Então, Jesus falou sobre isso, que o altar santifica a oferta. Acompanhe aqui no telão em Mateus 23, 19, ele estava nesse texto justamente falando sobre dízimos. As pessoas questionaram ele e ele respondeu assim: cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ou seja, o altar, quando você vem entregar aqui, santifica, abençoa a tua vida e aquilo que você tem em suas mãos. Quando você apresenta-se diante de Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, você está dando um recado para Ele: Pai, eu confio no Senhor. Eu sei que Tu és um Deus abençoador. Eu sei que tudo nesta terra é Teu, Pai. Tudo é Teu. Eu te agradeço porque o Senhor me dá saúde para trabalhar. Eu te agradeço porque o Senhor abre portas aonde às vezes nem tem portas. Eu te agradeço, o Senhor dá capacidade de produzir riqueza, isso é bíblico. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem permitido que eu tenha usufruído ou venha usufruir de tudo que tem nesta terra. Obrigado, meu Deus. E por conta desse amor Teu, com gratidão no coração, eu vim te adorar aqui. Eu trouxe a minha oferta, eu trouxe o meu dízimo, apresentando-me diante do Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma. Eu confio no Senhor. Essa é uma questão que hoje está muito difícil de entender, porque as pessoas elas não têm esse entendimento, elas não param para entender o significado das coisas. Esse texto aqui que Jesus mostrou, ele é muito rico quando ele fala: cuidado com os teus olhos. Os teus olhos são a candeia do teu corpo, ou seja, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ou seja, você precisa começar a enxergar as coisas da forma como Deus quer que a gente enxergue, como é no reino dos céus. Deus quer abençoar, Deus quer capacitar-nos. Só que nós precisamos entender, e eu já falei aqui outras vezes, já preguei sobre isso aqui outras vezes, mas é sempre bom a gente falar, porque tem gente que fala: Deus, eu quero ficar rico, porque eu quero abençoar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, e Deus conhece o coração, Deus sabe o que você realmente quer ou não quer. Então, Mamon, ele é um Deus, entenda essa expressão, Deus com D minúsculo, que exige adoração, exige dedicação. Para as pessoas terem o dinheiro, elas têm se dedicado muito. Mamon, o dinheiro, ele é tão assim, horrível, entenda também essa expressão, porque ele
ele determina o valor das coisas, ele dita para você. Se você tem dinheiro, você é importante. Se você não tem dinheiro, você não vale nada. Para muitos, a autoestima de muita gente está ligada a quanto ele tem na sua carteira ou na sua conta. Se ele tem dinheiro sobrando, a autoestima dele está no alto. Se ele não tem, ele está sempre num baixo astral. Aliás, o estado de humor de muita gente depende do dia do mês. Porque na maioria dos casos, tem gente que recebe o salário e fica feliz. Graças a Deus, entrou o salário na minha conta. Aí no outro dia ele já levanta com mau humor. Foi todo o dinheiro embora. Você viu uma pesquisa que foi feita no Brasil atualmente? 80% dos brasileiros estão endividados. 80%. Por quê? Porque a situação está difícil. Porque você vê, a situação está tão difícil que o meu irmão estava falando, né? Ele veio para São Paulo ontem de Tapetininga, desde o quilômetro 60 da Castelo Branco até São Paulo, para o interior, estava tudo parado. E a situação está difícil. Imagina se tivesse boa, né? Quanto mais perto do seu pagamento, de mais bom humor você fica. Você até esfrega a mão, vai cair a grana. É incrível como o dinheiro mexe com a gente. Não sei você, mas quem já ganhou presente aqui, em vez de ganhar presente, ganha dinheiro de presente. Quem já ganhou aqui? Você já parou para pensar que você fica mais feliz com a grana do que com o presente que alguém dá? Para pensar nisso. A gente tem que tomar cuidado porque o dinheiro mexe conosco. Dinheiro, mamon, ele deixa as pessoas ansiosas. Ele deixa as pessoas depressivas. O que tem de gente depressiva, o que tem de gente ansiosa, irmãos, tem gente hoje que vive atormentado pela falta do dinheiro, ele não tem paz na vida, no coração. Tem gente que nem dorme à noite direito, porque ele está preocupado com as contas que ele fez sem precisar fazer, aí gastou tudo, e aí o tempo está passando, e ele não consegue dormir, porque ele tem aquela preocupação e tal. A gente tem que tomar cuidado, porque o dinheiro controla a maioria das pessoas. A maioria das pessoas hoje são controladas por dinheiro. Mamon é um Deus que governa as circunstâncias da vida. É interessante que se você perguntar para muita gente, o que você faz para viver? E ela vai responder, eu faço isso, faço aquilo outro. Aí você pergunta assim, você gosta do que você faz? Fala, não, eu gostaria de tal. Por que você faz então? Porque eu preciso do dinheiro. E meu irmão, põe uma coisa no teu coração, talvez soe ruim nesse momento, e eu espero que hoje ou um dia você entenda. Nós nunca deveríamos trabalhar por dinheiro. Nunca deveríamos trabalhar por dinheiro. Deveríamos trabalhar primeiro para agradar a Deus, servir a Deus, ser uma bênção para as pessoas. E eu louvo a Deus por médicos, enfermeiros, vou descer aqui o grau, motoristas, pessoas que atendem outras, pessoas que fazem com prazer, que têm um amor, mesmo ganhando pouco ou ganhando muito, ele não faz questão do dinheiro, ele faz com amor, ele faz com prazer, porque ele entende, ele foi chamado para aquilo, ele faz o que ele gosta de fazer. E o dinheiro ele deveria ser o nosso servo, e não nós
servirmos o dinheiro. E aí entra uma série de razões que eu poderia pontuar aqui, não tenho tempo para isso. Entra a fé, convicção, desejo. Porque no passado aqui na igreja, uma irmã, ela disse que precisava trabalhar, e os trabalhos que surgiam para ela, as portas que iam sendo abertas, ela tinha que trabalhar de sábado e de domingo, e sábado e domingo ela gostaria de se dedicar sábado para a família e domingo ao Senhor. E veio várias propostas de emprego. E ela foi negando porque tinha que trabalhar sábado, domingo, e ela foi negando, e ela orava: Deus, o Senhor conhece meu coração, eu preciso de um trabalho de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu quero dedicar minha família e ao Senhor. E depois de um ano, de pessoas inclusive criticando a ela: irmã, você está doida, né? Depois de quase um ano, 11 meses exatamente, Deus abriu uma porta para ela, um bom salário, de segunda a sexta. Em todos os domingos ela estava aqui honrando ao Senhor. Depende muito da fé, como eu estou dizendo. A palavra de Deus tem vários textos que nos ensinam a tomar cuidado com o dinheiro, para nós não servirmos a Ele não ser o nosso dono, o nosso Deus. E também a gente tem que tomar cuidado com o tempo que nós estamos vivendo, para não gastar dinheiro de forma errada. Por exemplo, Isaías, acompanhe aqui, capítulo 55, versículo 2, diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Isaías ainda disse: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. O que Deus está falando através do profeta Isaías? Para o povo daquela época, que também tinha a mente voltada só para riquezas. Não gasta naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que traz vida. Cuidado com o dinheiro, se você começar a gastar muito, ou se você começar a ganhar muito. E eu não tenho tempo aqui, eu poderia citar pelo menos 2 que eu conheci na minha vida, que eu já citei no passado, que ganhou muito dinheiro e foi embora da igreja, porque ele não precisava mais de Deus. Na verdade, tem muitas pessoas no Brasil inteligentes que ele não trabalha por dinheiro, ele deixa o dinheiro trabalhar por ele. E hoje nós estamos vivendo um tempo que Mamon decide muitas coisas na vida do ser humano. Mamon decide ou define a profissão da pessoa. Mamon define e decide quantos filhos a pessoa devia ter ou deve ter. Nós vivemos na época dos chamados pets, né? As leis hoje são mais rigorosas para quem bate no cachorro e no gato. Agora, para quem comete lá mata uma criança, né? Bate numa criança, as leis são mais amenas. As coisas estão invertidas, e tudo isso por conta de dinheiro. Aí você fala para a pessoa: escuta, você poderia ter mais filhos. A pessoa: não, ixi, um tá bom, 2 tá demais, hoje em dia, porque a situação tá difícil. Antigamente os homens lá, as mulheres, ainda hoje tem gente assim, né? Os caras tinham 6 filhos, 7 filhos, 10 filhos. E comia arroz com farinha, mas comia e está vivo, está trabalhando até hoje. Mas infelizmente hoje a pessoa olha para o dinheiro e fala assim: eu não vou ter dinheiro para isso, eu não vou ter dinheiro para aquilo, então eu não vou fazer isso. Mamon decide até com quem você deve casar. Tem meninas hoje que ficam correndo atrás de jogador de futebol, porque sabe que se ele for bom ele vai ganhar dinheiro e ela vai ter um pé de meia para o resto da vida. Mamon decide se a pessoa deve ou não ofertar.
Aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, aquela história do menino que o pai dá para ele 2 moedas de R$1 e fala para ele: filho, uma moeda de R$1 é para você comprar o doce e a outra é para você, quando chegar na igreja, ofertar. Aí ele: tá bom, pai. Aí ele foi para a igreja com o pai, de repente ele trupica e uma moeda cai no bueiro. Aí ele fala: papai, a moeda de Deus foi embora. Tem muita gente assim. Mas a pior tragédia que Mamon tem feito ultimamente é quando as pessoas começam a se afastar de Deus, começam a achar que o dinheiro pode suprir tudo na sua vida. Então ele começa a se afastar de Deus. E é interessante que, se a gente fizer uma comparação, aliás, a Bíblia tem uma comparação feita, os estudiosos da Bíblia fizeram uma comparação com as igrejas desses últimos 2000 anos. E as cartas que João escreveu, a cada época desses últimos 2000 anos, mostra a realidade das igrejas dessas épocas. E eu quero ler com você, se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. A última igreja, Laodiceia, capítulo 14. Está escrito assim: ao anjo da igreja, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. 15. Conheço as suas obras. Compara com a igreja do século 21. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E por que Jesus falou isso? Ele explica, versículo 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ele ainda diz, Jesus, através de João: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Versículo 18: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Pausa aí, tem uma explicação lógica por que Jesus citou aqui a roupa, ouro refinado, o colírio. Na época, as cidades ali, tem uma explicação. Próxima vez, quem sabe, eu prego sobre isso. Versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. 21: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22 e último: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só até aí. E se você avaliar esse texto, irmão, é a igreja do século 21. A igreja do século 21, ela não é nem fria e nem quente. Ela está meia morna. Como assim morna? Eu falei domingo passado aqui, hoje acho que eu não vou na igreja, porque se tem culto, a maioria das pessoas vem uma vez por semana, num domingo. Quer dizer, eu tenho um culto por semana para eu ir agradecer a Deus por tudo que Ele já proporcionou por mim e tem feito. Ainda assim a pessoa pensa:
Será que eu devo ir? Por quê? Porque agora eu tenho carro, agora eu posso descer a serra, ir para a praia. Agora eu tenho carro, eu tenho uma casa no campo. Agora eu tenho dinheiro, agora eu posso curtir, viajar. Não que você não deva viajar nem curtir. Entenda o que eu estou te falando, por favor, que vocês são pessoas inteligentes. O que eu quero dizer é que isso vai afastando as pessoas de Deus. As pessoas vão esfriando espiritualmente. O dinheiro que eles têm, que começa a dominar ele, começa até a mostrar para ele assim: escuta, com quem que você está se relacionando? Gente, eu me lembro aqui, me permita falar sobre isso, quando essa igreja aqui, há 23 anos atrás aproximadamente, chegou um casal aqui na igreja, e esse casal, eles estavam vivendo um momento muito difícil financeiramente. Muito difícil. E a igreja orou, ajudou, fez o que pôde. Amém. Glória a Deus por isso. Estão cortando a minha cabeça aí, viu, pessoal, em cima. Não sei se vocês estão vendo, tá? Obrigado. E esse casal, depois de um tempo, né, Deus foi abrindo as portas, tal. Eu sei que depois de um ano, mais ou menos, eles já tinham quase que retomado tudo que tinham perdido. Deus abriu as portas de uma forma maravilhosa. Sabe qual foi a primeira coisa que esse casal fez? Eles foram embora para uma igreja maior, com gente mais rica. Porque tipo assim, eu vou ficar no lugar onde tem muita gente pobre, né? Porque tem gente que pensa assim: eu ficar no meio de pobre e coisa, não, eu quero ficar no meio de rico. As igrejas do século 21, muita igreja hoje tem se perdido por causa do dinheiro. Tem se afastado de Deus. É só você ler aqui, Jesus está falando, você fala que é rico, mas você não é rico, você é pobre, miserável. Você é cego, inclusive, você está nu diante de Deus, com os teus erros, os teus pecados. Você devia voltar para Cristo. E Jesus ainda vai mais longe, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus está do lado de fora, batendo, querendo entrar. Se você abrir o coração, ou se a igreja abrir a porta, ele entra, e juntos cearemos, junto estará ceando. Mas essa expressão me chama a atenção, porque Jesus está falando para a igreja: olha, eu estou à porta batendo, porque eu estou do lado de fora, vocês não estão entendendo, eu quero estar do lado de dentro com vocês. E a cada dia que passa, isso vai se impregnando nas igrejas. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo você tem que vender, tudo. Aí acaba uma coisa e inventam outra. É a vassoura ungida, é o sabonete ungido, é o sal grosso ungido, é o portal ungido, é o ovo cozido ungido, é tudo ungido e tal, é o mezuzá, é a arca, eu vou te falar, inventam de tudo, por causa de dinheiro. E graças a Deus que aqui a gente não inventa nada, mas até hoje a gente nunca ficou devendo um aluguel aqui para a glória do Senhor Deus. Porque quando a obra é dele, ele sustenta, e Deus sustenta essa obra aqui. Então tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã, porque a gente está vivendo um tempo, somente no Brasil, de muito roubo, de muito desvio, de muita gente se corrompendo por causa de dinheiro. E dinheiro, a própria palavra nos ensina. O amor ao dinheiro, o dinheiro não é ruim, o dinheiro é meio que neutro. Agora, quem está por trás do dinheiro, Mamon, o diabo, ele é capaz de manipular. Ele é capaz de levar as pessoas a adorarem o dinheiro, a se afastar de Deus. Jesus falou: vai chegar um dia que você vai ter que escolher. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe Mamon. Você vai ter que escolher, não tem como servir os dois ao mesmo tempo. E é interessante que, se você olhar para a vida de muita gente hoje, eu não estou aqui para julgar, mas você olha, você vê, muita gente que antigamente tinha uma situação simples e tal, começou a crescer, começou a melhorar um pouco, ele já está meio que se achando melhor e tal. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, minha irmã. E o diabo quer que você faça a vontade dele. E
Ele se esconde, como eu disse, atrás do dinheiro. Aliás, até toma cuidado, porque o dinheiro cega as pessoas. Tem muita gente dentro da igreja hoje cega por dinheiro. Tem muita igreja que descobriu aí esse filão de fazer campanha disso, campanha daquilo, e as pessoas elas vão atrás. Eu vou fazer uma campanha, eu vou sair dessa igreja, que essa igreja não tem campanha, não tem campanha, como é que eu vou ficar nessa igreja aqui? Tem uma igreja que tem campanha, vai 7 domingos, 7 sextas-feiras, e leva uma oferta, e no final Deus vai abençoar, e chega no final, não acontece nada, a pessoa fala, agora eu vou em outra igreja, aquela igreja é 3 dias, e aí eu falo para essas pessoas, lê Bíblia, leia a Bíblia, o que Deus falou? Traga o seu dízimo e a sua oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento, manutenção, e depois você faz prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tais sem medida, e ainda vou repreender o devorador, para que não consuma o fruto do teu trabalho. Ou seja, o que Deus falou? Confie em mim, acredita em mim, traz aqui, apresenta aqui, e o resto deixa comigo. Ou seja, não tem campanha, não, tem fé, tem crença, o dinheiro não me domina, é por isso que eu entrego o meu dízimo. Quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo para Deus, Deus, eu te amo, o dinheiro não me domina não. Porque tem gente que chega na hora de entregar o seu dízimo, a sua oferta, entenda isso, ele fala, puxa, antigamente eu dava dízimo de R$1.000, era 100 conto, agora dízimo de R$5.000 que eu estou ganhando é 500 conto, nossa, acho que é muito, né? Toma cuidado, o dinheiro cega as pessoas. Jesus, Lucas, acompanha aqui capítulo 12, versículo 13. Alguém na multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Aí Jesus pega essa situação e diz, olha, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que Jesus está dizendo? A vida de um homem consiste naquilo que ele é. E mesmo que eu não seja rico, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou um futuro morador dos céus. Eu vou passar a eternidade com Deus. Isso para mim é que tem valor. Aí ele diz, então Jesus diz o seguinte, a terra de certo homem rico produziu. Aí ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e vou guardar ali toda a minha safra e todos os meus bens. Aí eu vou dizer a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, então olha agora, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Jesus encerra falando assim, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. E eu já preguei sobre isso aqui, o que é ser rico para Deus. Ou seja, eu não tenho mais tempo, estou encerrando. Mas em Provérbios, capítulo 17, versículo 16 diz, do que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Dinheiro na mão do tolo só leva a destruição e morte. Eclesiastes capítulo 5, Salomão escreveu, versículo 10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Irmãos, o dinheiro, Mamon, ele exige adoração. Só que Mamon não diz para você assim, vem cá filhinho, eu vou cuidar de você. Não, ele quer mais é te destruir, porque é o diabo que está por trás. O único que diz aqui, vem cá filho, eu quero te ajudar, eu amo você. É o nosso Deus e Pai Celestial. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, ele disse assim, nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. O problema é que as pessoas nunca estão satisfeitas.
sempre elas querem mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E o dinheiro poderia ser usado para construir, né? Por exemplo, aqui no Brasil, esses 40 bilhões, a princípio, que foram desviados do INSS, daria para construir casa para muitos brasileiros. Os bilhões que foram desviados de outros órgãos governamentais, daria para tirar a fome das pessoas no Brasil e de muitos na África. Mas esses caras, eles só querem saber de mais, de mais, de mais. E olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui, encerrando. Eu não quero nem ver no dia que esses caras estiverem diante de Deus, dando conta de tudo que fizeram de errado aqui nessa terra. Aliás, eu não quero nem estar perto. Eu oro a Deus todo dia para que isso nunca aconteça na minha vida, que o dinheiro nunca me fascine, e graças a Deus nunca me fascinou, para chegar diante de Cristo e falar assim, ó, apartai-vos de mim, vós, que só praticou iniquidade. Mas Jesus, a gente fez milagre no teu nome. Mas Jesus, nunca conheci vocês. Nunca conheci. O negócio de vocês era só dinheiro. E é interessante que tem duas histórias que eu quero ler para vocês aqui para encerrar. Alexandre o Grande viveu mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo. Ele estava à beira da morte e ele chamou os seus generais e falou assim, eu tenho 3 desejos que eu quero que vocês realizem quando eu morrer. Primeiro, eu quero que o meu caixão seja transportado pelas mãos de médicos, os médicos de época. Segundo, eu quero que você espalhe no caminho até o meu túmulo todos os tesouros que eu conquistei: prata, ouro, pedras preciosas. E por último, eu quero que as minhas mãos sejam deixadas balançando no ar fora do caixão à vista de todos. Aí um dos generais perguntou, por quê, né? Ele explicou, eu quero que os médicos, os grandes e eminentes médicos, carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder sobre a morte. Segundo, eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros pessoais, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Terceiro, eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos para essa terra, e de mãos vazias nós vamos embora daqui. Uma outra história, há muitos anos atrás, existia um homem muito rico, e no dia do aniversário, ele convocou os seus criados na sua sala e eles colocou numa ordem: cocheiro, jardineiro, cozinheiro, arrumadeira e um mensageiro pequeno. Em seguida ele dirigiu-se a eles e ele explicou o motivo de ter chamado-os ali. Ele fez uma pergunta e cada um tinha que dar a sua resposta. E essa pergunta foi feita: o que você prefere receber agora? Esta Bíblia ou dinheiro? Bom, eu gostaria de receber a Bíblia, respondeu o cocheiro. Como eu não aprendi a ler, o dinheiro me será muito mais útil. Então ele recebeu uma boa nota, um valor elevado até para a época do patrão. E ele pediu, permaneça aí. Chegou no jardineiro e falou, escolhe aí o que você quer. Ele disse, olha, minha mulher está adoentada e por essa razão eu tenho necessidade do dinheiro. Em outra circunstância, eu escolheria sem dúvida a Bíblia. Então, esperando aí, falou para a cozinheira e ela disse, olha, eu sei ler, porém nunca encontro tempo sequer para folhear uma revista. Portanto, eu aceito o dinheiro para comprar um vestido novo. Falou para a arrumadeira e aí ela disse, eu já possuo uma Bíblia e eu não preciso de outra. Assim eu prefiro
o dinheiro. Finalmente chegou a vez do menino, e sabendo que esse menino era muito necessitado, o patrão adiantou, né, e disse para ele: certamente você também irá preferir o dinheiro para comprar uma sandália nova, não é, meu rapaz? Aí ele disse: muito obrigado pela sugestão. De fato eu estou precisando muito de um calçado novo, mas eu vou preferir a Bíblia. Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. Aí ao receber o bonito volume, a Bíblia, quando o menino abriu, caiu ouro, dinheiro e moedas. Cada vez que ele virava a Bíblia, aparecia notas. Quando os outros criados viram isso, eles ficaram envergonhados e deixaram o local. Ficou a sós com o menino, o patrão, e ele disse: que Deus te abençoe, meu filho. E também abençoe a tua mãe, que tão bem te ensinou a valorizar a palavra de Deus. Então, para a gente aqui hoje, o que tem mais valor? A sabedoria, a palavra de Deus ou o dinheiro? Quem mais você tem servido? Qual deles você tem dado mais atenção? A Deus, nosso Pai, ou ao maligno que está por trás do dinheiro corrompendo pessoas? Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios 3, 9 diz: honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Agora é você pensar: eu estou me dedicando mais a quem? Porque tem gente que está se matando de trabalhar para pagar a conta e não está tendo tempo para Deus. E o nosso tempo, as primícias inclusive do nosso tempo, elas têm que ser dadas ao nosso Deus, porque no final é Deus que sustenta, que cuida da gente. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aliás, Paulo, aconselhando Timóteo, acompanha aqui no telão, ele diz, 1 Timóteo 6,17: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas ponham a sua esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Se você tem saúde hoje, está tudo bem aí com saúde? Deus que tem nos dado saúde. Já tomou café hoje de manhã? Quem tomou um café aqui e tal? Não são todos que têm esse privilégio. Deus tem dado condição para a gente ter isso. Quem pretende almoçar hoje? As duas mãos. Se você pretende almoçar, porque Deus te deu condição de você ter um alimento na tua casa, ou às vezes você sair para algum lugar e almoçar fora. Ou seja, Deus tem cuidado da gente. Cuidado que Jesus ensinou. O dinheiro, ele pode ser um Deus. Ele pode estar te afastando do verdadeiro Deus. É tempo de hoje nós repensarmos as nossas atitudes, nossos desejos, e deixar que o Deus soberano, Deus todo-poderoso, governe as nossas vidas. Como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, para que tudo nos vá bem. Amém? Feche os teus olhos.